Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 14. O irmão Marco, por favor, irmão. O irmão vai orar ali aqui conosco. Pode vir aqui. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 14. Irmãos, acharam? Acompanhe a leitura aí, por favor. Diz assim o texto: E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pedisse, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Marcos. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, os estudiosos das Escrituras Sagradas, né, da Palavra de Deus, bem como todos os leitores, as pessoas que têm costume, que são leitores habituais, sempre manifestam um singular apreço pelo profeta Eliseu. Porque é uma história, um acontecimento muito lindo, né? Algo extraordinário, foi uma chamada divina, né? Então, embora a Bíblia não ofereça assim, detalhes sobre a vida desse profeta chamado Eliseu, a sua vida pessoal e também a sua vida familiar, o seu ministério está entre os mais relevantes das Escrituras. Então, acredita-se que Eliseu era um agricultor natural do Vale do Jordão, né? Provavelmente uma pessoa de classe média, visto que arava os campos com 12 juntas de bois, né? E como que vivia este homem? Ele viveu nos últimos anos do reinado de Acabe. Eu estou contando aqui uma história, aliás, a vida para os irmãos entenderem, né, o que Deus fez na vida de um homem que se dispôs a obedecer ao chamado de Deus. Então ele viveu nos últimos anos do reinado de Acabe e morreu no reinado de Joás. O seu nome significa Deus é salvação. Alguma coisa que você possa aprender sobre a vida de Eliseu. Então, como foi a chamada desse homem? Como aconteceu isso, né? Sabe, irmãos, foi uma chamada linda. Nos textos bíblicos, percebe-se a ênfase, né? A chamada divina que precede o exercício do ministério do profeta. Então, Eliseu, ele não foi uma exceção. Ele teve uma experiência de chamada individual por Deus, né? Preste atenção nisso. Ele teve uma grande experiência, a bênção de ter uma chamada individual pelo próprio Deus, ainda que por intermédio do profeta Elias, a quem Deus havia revelado este homem chamado Eliseu. Então, vamos lembrar um pouquinho de Elias, do profeta Elias, né? Quem era Elias, né? Durante muito tempo, Eliseu esteve ligado ao profeta Elias. Não foi... Deus não usou Eliseu de uma hora para outra, não abrir e fechar de olhos, só vem aqui, pá, vai, né? Não foi assim que aconteceu, né? Houve uma ligação, houve um tempo para isso, né? De quem Eliseu foi discípulo de Elias, colaborador e também sucessor, como os irmãos sabe. E como eu já disse, foi indicado pelo próprio Deus. Eliseu continuou a obra do seu predecessor e levou o conserto do Senhor à sociedade no seu tempo. Vamos falar sobre a unção do profeta. Como que ele foi ungido? Como que Eliseu foi ungido? Lá no Antigo Testamento, as funções de profeta
Os irmãos já aprenderam isso, né? Nós já sabemos disso, que lá, mesmo no Antigo Testamento, as funções de profeta, também de sacerdote e rei, era exercido por pessoas que haviam recebido uma unção. Diga comigo, unção. Não, está fraco. Diga comigo, unção. Então, e essa unção era uma unção específica de Deus, né? Era uma unção que Deus dava à pessoa. Então a unção de Eliseu foi determinada por Deus a Elias. 1 Reis 19:16 diz: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Muito bem. Mas, pastor, neste período, Eliseu foi ungido por Deus, por Elias, e houve obediência recíproca, né, das duas partes, porque era um tempo bom. Porque foi um tempo maravilhoso, foi um tempo, o clima levou para que isso acontecesse. Não. Veja bem, qual era a situação espiritual de Israel? Era uma situação, nesse tempo, uma situação precária, uma situação difícil, né? No momento em que Deus determinou que Elias ungisse Eliseu, Israel atravessava um período de crise espiritual e política, né? Muito difíceis. A nação estava passando uma crise espiritual muito grande, né? Não foi numa época boa, em que tudo estava bem, em que o povo de Israel, a nação de Israel, estava voltada para o Deus verdadeiro, né? Que tudo corria bem, que as coisas era só sucesso, né? Era só alegria. Não, foi numa época difícil, foi em época de crise, foi numa situação horrível. E estas foram as palavras de Elias quanto à realidade espiritual do seu tempo. 1 Reis 19:10. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Então, ouça aqui o que eu vou dizer à igreja. Um genuíno profeta de Deus sempre será uma providência do Senhor para momentos de crise, turbulência e apostasia em nossa vida. Deus faz milagres em qualquer tempo. Oh! Deus faz milagres em qualquer tempo. Eu não sei qual foi o seu pedido espiritual nesta manhã. Eu não sei o que você compartilhou com o teu irmão nesta manhã. Mas para Deus, não importa as circunstâncias para Ele agir. Deus age em qualquer circunstância. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Muito bem. Deus não chama ninguém sem propósito. Por que Deus chamaria o Eliezer para a obra sem propósito algum? Por que Deus chamaria o irmão Ronaldo para a obra sem propósito algum? Por que Deus chamaria o Marco sem propósito algum? Por que Deus me chamou para a obra desde criança sem propósito algum? Por que Deus está chamando você há tanto tempo sem propósito algum? Por que Deus está falando na igreja, falando no púlpito, falando na célula, falando em todo lugar, ao teu coração, sem propósito algum? Deus não faz isso. Deus, quando chama, Ele chama alguém com propósito. O homem chama sem propósito. Eu posso chamar alguém sem propósito para a obra. Você pode chamar alguém sem propósito para a obra, mas Deus não faz isso. Quando Elias jogou sobre os ombros de Eliseu a sua capa ou manto, símbolo da sua autoridade profética, aquele homem que era apenas um agricultor, tornou-se o seu discípulo e logo depois de sua partida, o seu sucessor. Eliseu foi chamado por Deus para ser um profeta com características específicas. Poderoso em palavras e em obras.
Preste atenção. Deus chamou Eliseu para profeta, com características específicas. O ministério de Eliseu, irmãos, teve um caráter miraculoso. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 4, diz: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Outro propósito de Deus para o ministério deste profeta era dar continuidade à missão de fazer Israel entender que o Senhor é único e somente Ele é juiz supremo. Vocês percebem aqui o propósito de Deus na chamada? Oh, olha aqui, presta atenção. Quando Deus chama você, Ele vê longe. Deus enxerga longe. O nosso enxergar é limitado. Nós enxergamos muito perto, mas Deus enxerga longe. Eliseu sabia manusear bem a sua espada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 17 diz: e há de ser que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Para nós, irmãos, a espada utilizada pelo profeta pode ter um significado espiritual. Por quê? Pois é bom lembrar que os escolhidos de Deus, as pessoas que são escolhidas de Deus, precisam saber manusear a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. O que diz a Bíblia em Efésios 6,17? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Alguns dizem que não dispõem de tempo para ler a Bíblia, né? Você já percebeu que isso é raro, ou que isso é natural? Muita gente fala isso: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Ou, quando eu, Jonas, eu estou falando, não estou falando dos irmãos, não. Quando eu, Jonas, falo assim, ó, eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não dou importância para a Bíblia. Certo ou errado? Não é importante para mim. Eu vou achar tempo para aquilo que eu acho que é importante para mim. Então, quando eu não digo não tenho tempo para ler a Bíblia, eu estou dizendo eu não dou importância para a Bíblia. Essas coisas que eu não sou flexível. Deu para entender o que eu quero dizer? Se for essas coisas, eu não sou flexível mesmo. Porque eu estou aqui, como homem de Deus, para ensinar aos irmãos o que deve ser ensinado. Agora, sair daqui porque eu falo isso é outro departamento. Porque eu ensino isso é outro departamento. Só que um dia eu quero chegar lá no juízo de Deus com muita tranquilidade de consciência. Está fraco. Eu quero chegar lá muito tranquilo diante de Deus. Então, alguns dizem que não dispõem de tempo para ler a palavra de Deus, mas o conhecimento das Escrituras é de suma importância para a vida do crente, ou não é? Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto usando o quê? Ah, pensei que era aquilo que acontecia na novela. Eu pensei que Jesus assistia a novela e chegou para Satanás: olha, Satanás, está na novela. Eu pensei que... Não, Satanás, eu tenho ganho muito dinheiro. Foi assim que Jesus repreendeu Satanás? Não, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, isso aqui é lindo, irmãos. Muito bem, quando eu li o texto, Deus me levou a pregar esta mensagem hoje,
E quando eu li o texto, eu falei, Senhor, que coisa linda isso aqui. E eu comecei a observar aqui os detalhes da chamada desse profeta. Eu observei algumas coisas que eu achei detalhes aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós podemos observar alguns detalhes sobre a chamada de Eliseu a partir de... Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, a partir de 1 Coríntios 19. Abre aí, por favor. E não fecha a Bíblia, não. Quem encontrou, diga amém. Não, então eu vou esperar um pouquinho mais, vai? Eu quero que os irmãos acompanhem esse verso. 1 Reis 19. Todos os irmãos e as irmãs, primeiro abre a Bíblia aí que os irmãos vão ler bem alto aí juntos. Quem encontrou, diga amém. Hã? 1 Reis não tem 19? Hã? É 1 Reis 19. Eu falei errado? Me perdoa. Eu quero perdão que domingo que vem tem ceia. Desculpa, irmãos. 1 Reis 19. O que eu falei? 1 Coríntios? Jesus! Já pensou, irmãos, quando eu ficar velho? 1 Reis 19. Vamos lá. Já acharam? 1, 2, 3, já. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a dor décima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Muito bem, deixa aberta a tua Bíblia. Como que começa o versículo aí? Vamos lá. Partiu, pois, Elias dali. Fala comigo. O que os irmãos... qual é o detalhe que os irmãos observam aqui? Obediência de Elias. Olha, partiu, pois, Elias dali. Quem mandou Elias fazer isso? Olha aqui, quem mandou? Deus. Então o que nós vemos, o que nós observamos aqui? Obediência. Diga isso comigo. Então, sem essa submissão a Deus, o profeta jamais teria conseguido encontrar o seu sucessor. Se Elias não fosse obediente a Deus, presta atenção. Se Elias não fosse obediente a Deus, ele nunca teria encontrado o seu sucessor. Ele encontrou Eliseu porque obedeceu a Deus. Bom, continua aí o versículo. E achou a Eliseu, tá certo? Ou não? Vamos lá. E achou ele, vamos dizer juntos? E achou a Eliseu. O que nós observamos aqui? Fidelidade da palavra de Deus. Por que fidelidade da palavra de Deus? Porque o Senhor não daria jamais, preste atenção, Deus jamais daria instruções a Elias sobre uma pessoa que ele não pudesse achar. Deus, quando fala, Deus, quando determina, Deus, quando manda, Deus, quando quer algo de nós, Ele é fiel na palavra que Ele diz para nós. Você não vai encontrar nunca infidelidade da parte de Deus, porque toda palavra que Deus fala, Ele cumpre. Então, sempre há fidelidade da parte de Deus. Sempre há fidelidade da parte de Deus. Continuando o versículo, diz: filho de Safate. O que eu observei aqui? A clareza de Deus. Olha, irmãos, Deus não confunde os seus servos. Deus nunca vai confundir você.
ele indica com muita precisão os escolhidos para a sua obra. Ele não vai colocar confusão na tua cabeça. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ficar apavorado. Você não precisa ficar desesperado. Porque Deus é claro naquilo que Ele fala. Continuando. Que andava lavrando com 12 juntas de bois. Não é isso que está aí na tua Bíblia? Que andava, vamos dizer, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Qual é o detalhe aqui, igreja? O detalhe aqui é que quando Elias encontrou Eliseu, Eliseu estava, olha aqui, deitado na rede, sem fazer nada, desculpem, irmãos, sem fazer nada, não tinha nada que fazer na vida, não tinha uma empresa para cuidar, não tinha como ganhar dinheiro, não tinha um tostão no bolso, não tinha uma moeda, passando necessidade, enfim, não trabalhava. Certo ou errado? Hã? Errado. Glória a Deus. Irmãos, eu orei hoje de manhã para vir para cá. Eu estava sozinho em casa fazendo isso. Vocês não sabem como o céu desceu dentro do meu coração nesta manhã. Essa frase, que andava lavrando com 12 juntas de bois. O detalhe aqui é que Eliseu trabalhava. Eliseu tinha o que fazer na vida. Essa frase sugere que Eliseu era um homem trabalhador e bem-sucedido profissionalmente. Quantas juntas de bois ele tinha? Vamos para frente. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Qual é o detalhe aqui? O treinamento de Eliseu. Depois deste versículo aqui, o profeta Eliseu só voltou a ser mencionado quando chegou o tempo em que o Senhor levaria Elias para o céu em um redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1, diz: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Isso pode significar que houve um tempo de aprendizagem. Diga isso comigo, tempo de aprendizagem. Isso pode representar que houve um tempo de formação e treinamento de Eliseu ao lado de Elias. Ou seja, houve, olha aqui, discipulado. Olha aqui. Vem cá, Danilo, vem cá, rápido, corre, vem correndo. Houve um tempo de andar juntos. E como a gente anda junto há tanto tempo, né? Obrigado. Houve um tempo de andar junto. Houve discipulado, houve treinamento. Aí vem o início do ministério do profeta Eliseu. Aí começa. Irmãos, cada pessoa que possui um chamado para o ministério, está guardando o tempo de Deus para a sua efetivação, deve sempre levar em consideração a forma como este processo se dará. Ou seja, tem que ter revelação, ou seja, tem que ter discernimento. São notáveis
os exemplos que nós encontramos no ministério do apóstolo Paulo, na liderança de Moisés e na vida de Davi. Eu pergunto aos irmãos, quando foi que Deus mandou o profeta ungir a Davi? O profeta Samuel ungir Davi. Quando foi? Quanto tempo Davi tinha? Quantos anos? Davi tinha o quê? Era velho? Aí eu mudo a minha pergunta. Davi foi ungido diante dos seus irmãos e no outro dia ele sentou no trono. Foi assim? Oh, foi? Não. Ele foi ungido pelo profeta. Deus escolheu Davi. Mas ele teve que matar urso, ele teve que matar leão, ele teve que matar o Golias, ele teve que enfrentar o rei Saul, ele teve que estar na batalha, ele teve que guerrear, ele teve que... Ele teve que ralar primeiro. Isso significa que ele teve que aprender, ele teve que ter treinamento, ele teve que passar por as circunstâncias difíceis. Irmãos, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando é chamada por Deus, sabe, passa na escola de Deus. E essa escola, às vezes você passa por circunstâncias difíceis para aprender as coisas. Agora, sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas dentro do barco. Quem aqui já andou, pelo menos numa escuna? Quem já andou, pelo menos numa escuna aqui? Levante a mão. É gostoso, né? Aí você vê aquele mar, porque você vê aquelas ondas na praia, né? Aí vem aquelas... mas você entrar lá para o fundo, aí já não é assim. Aí você vê a água calma, né? Aí você fica falando, Jesus, me ajuda para esse barco não virar. Ajuda para esse barco não afundar. Porque se afundar, Deus, nunca mais. Mas quando você está no barco, está legal, está jóia, está tudo bem. Mas eu nunca estive numa embarcação dessa e participei de um temporal. Mas e se vir o temporal, o que você vai fazer? Você vai pular do barco? Não. Você vai com as pessoas que estão ali arrumar uma solução para aquele momento. Você não vai pular. Você vai arrumar uma solução para aquele momento. Você vai procurar acalmar um ou outro naquele momento, não é assim? Quem sabe você vai dizer assim, calma aí, que se morrer, vai morrer todo mundo junto. Alguém disse para mim assim, esses dias, falou assim, meu Deus, olha, primeira vez que eu viajei de avião, não foi fácil. Não foi brincadeira. Eu falei, sofreu porque quis. Que a primeira vez que eu tenho uma palavra de consolo, se você tivesse falado comigo, eu tinha te consolado antes. Porque a primeira vez que eu andei de avião, eu me consolei, eu mesmo. Falei, Jesus, já pensou se esse troço cair, não vai sobrar nada. Mas eu olhei assim, tinha muita gente, falei, Jesus, eu não vou sozinho. Aí foi um conforto para mim. Que conforto, hein? Eu não vou sozinho, todo mundo aqui vai. Né? Mas isso aqui é brincadeira. Vamos aqui para o sério. Então, eu falei sobre a liderança de Moisés, a liderança de Davi, né, que o chamado foi e houve o treinamento. Eu quero dar um exemplo aos irmãos. Como Eliseu, ele iniciou seu ministério? Foi na companhia de Elias. Então, o que ele demonstrou na companhia de Elias? Compromisso, comunhão e perseverança. Diga isso comigo. Compromisso, comunhão e perseverança. Isso é no capítulo 2, versículo 1, você vê isso. Então, a Bíblia diz, e a gente percebe, que Eliseu, ele foi testado na sua fidelidade.
Não foi assim, ó, pá. Não, o início do ministério do profeta. Não foi pá, pá, não. Ele foi testado primeiro na sua fidelidade. Então houve um teste na vida dele. Eu acho lindo isso daqui. Segundo Reis, se você tiver com a tua Bíblia aberta no capítulo 2, eu acho lindo aqui do capítulo 4, versículo 6, a fidelidade de Eliseu com o profeta Elias, com seu discipulador, com seu treinador. Né? Eu acho muito lindo isso aqui. Por 3 vezes, este jovem aprendiz se recusou a deixar o seu mestre. Viu? Com certeza, ele passou por muitas situações difíceis, mas ele não largou, ele não arredou o pé, ele ficou com o seu mestre. Ele foi perseverante, ele tinha compromisso, ele tinha comunhão, ele tinha perseverança. Olha que diz a Bíblia, Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eliseu permaneceu junto de Elias até que viu ser arrebatado. Ou seja, foi fiel até o fim com Elias. Diga comigo, até o fim. Isso é chamado, isso é convicção do chamado. O que eu encontrei aqui também, nesse ministério, no ministério deste profeta? Ele valorizou sobremaneira as coisas espirituais. Então, ao receber de Elias a oportunidade de pedir o que quisesse, olha que coisa linda, o que quisesse, Eliseu manifestou desejo. Eu quero parar aqui. Eliseu, você pode pedir aquilo que você quiser. Eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar para a igreja: o que você pediria? Isso me fez chorar hoje de manhã. O que você pedir? Quem sabe eu e você pediríamos: Senhor, olha, eu quero ser arrebatado contigo. Eu quero ir também. Eu estou cansado dessa vida aqui. Isso aqui é complicado. Porque se eu for arrebatado agora, eu estou livre de liderar a célula. Eu não preciso ser líder. Eu não preciso me preocupar com ninguém, Senhor. Senhor, a tua obra tem um preço alto. Eu estou pagando um preço muito grande. Eu quero ir para o céu. Me leva também, Elias. Deixa eu ir pendurado na tua perna. Eu quero subir também. A vida está cansada aqui. Está difícil para mim. Esse negócio de eu ser sucessor, vai ser, eu tenho que pagar um preço, eu vou ter que deixar a minha empresa. Eu estou preocupado em ganhar dinheiro, minha empresa ter sucesso, minha empresa virar uma empresa grande. Eu quero muitos funcionários, eu quero uma frota de carro na empresa, eu quero muita coisa, um faturamento muito alto. O que você pediria a Deus? Mas quando Elias dá a oportunidade de Eliseu pedir o que ele quisesse, sabe o que ele pediu? Vocês vão, não sou eu que eu vou falar. Diz agora em voz bem alta o que ele pediu para Elias. Vamos lá. Não, peraí, não. Como é que é? O que você pediu ao compartilhar com o seu irmão nesta manhã?
que você pediu para Deus? Eliseu pediu porção dobrada. Olha, Eliseu manifestou o desejo de receber durante o seu ministério. Durante o seu ministério. Durante aquilo que ele ia fazer. Do que Deus o chamou para fazer. Porção dobrada do Espírito. Ou seja, eu quero dessa unção que você tem, Elias. Eu quero dessa unção que você tem. Oh, eu vou ser o seu sucessor. Eu vou continuar. E para continuar, eu preciso de unção. Eu preciso de unção. Unção, outra não unção, mas precisa ter unção. É isso que nós precisamos. A obra de Deus só anda se tiver unção. A obra da célula só anda se tiver unção. Oh, as coisas só acontecem se tiver poder. Poder para orar, poder para testemunhar, poder para discipular, poder para acompanhar, poder para andar juntos. Poder, poder, poder. Aleluia. Outra coisa que a gente observei aqui, cruzando fronteiras do sobrenatural. Olha, irmãos, que coisa linda. Até aquele tempo, somente Enoque não tinha visto a morte, porque ele tinha sido arrebatado. Eliseu, porém, estava preparado para testemunhar o segundo e último caso de arrebatamento relatado no Antigo Testamento. E daí para frente, a Bíblia começa a mostrar as virtudes de Eliseu. Qual foram as virtudes desse homem? Sabe, como profeta e homem de Deus, Eliseu tinha muitas qualidades. E eu quero compartilhar só algumas com os irmãos nesta manhã. Primeira qualidade que eu quero compartilhar da vida de Eliseu, os irmãos: humildade. Diga isso comigo. Humildade. Sabe, Deus não usa pessoas arrogantes. Oh, se você acha que é o bambam, abaixa a bola. Deus não usa pessoas assim. Se tem alguém que está pensando que está sendo usado na obra de Deus sem humildade, irmãos, isso é falso. Isso não é verdadeiro. Para ser usado na obra de Deus, precisa ter humildade, precisa ter joelho no chão, precisa saber que depende de Deus, precisa reconhecer que não sabe fazer nada, precisa reconhecer que não tem capacidade alguma, precisa reconhecer que não tem condições alguma, precisa reconhecer que tem que ter dependência de Deus. Assim como Josué ficou lembrado pela maneira de humilde como servia Moisés, a Bíblia declara que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Presta atenção. Isso eu não estou inventando não, 2 Reis capítulo 3, versículo 11. Sabe, a Bíblia diz que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Isso é humildade. Isso é reconhecer o seu discipulador, é reconhecer a autoridade espiritual. Eu falei aqui no culto de batismo que nós não podemos ser crentes avulsos. A palavra para os candidatos ao batismo. Sabe, eu estou vendo você está querendo ser crente avulso? Ter vida espiritual sozinho? Achar que você pode? Sabe? Não. Tenha humildade para reconhecer que você depende do corpo. Se você é membro, você depende do corpo. Quem estava aqui no batismo? A maioria, muitos irmãos. Eu disse aos irmãos que não pode ter crente doente, crente avulso, que faz o que quer. Ou seja, membro, não crente, membro avulso. Membro que faz o que quer. Você é desobediente à visão da igreja. Você está, sabe, irmãos, isso é falta de autoridade espiritual, reconhecer a autoridade espiritual. Pessoas que se querem se preocupar só com si. Onde você encontrou isso na Bíblia?
Por favor, eu quero que você senta comigo, vamos conversar. Onde você achou isso na Bíblia de ser avulso e não está ligado ao corpo? Se você me provar isso na Bíblia, eu vou ser como você. Mais uma vez, Eliezer, é nisso que eu não sou flexível. Opa, deixa eu fazer aqui um adendo aqui. É que o Eliezer nunca disse isso para mim, não, viu, irmãos? Então, olha, sabe, até aquele momento, aquele momento, somente Enoque tinha sido arrebatado. Então, quais são as outras virtudes? Qual outra virtude de Eliseu, além da humildade? Autoridade espiritual. Veja bem o que o rei de Judá, Josafá, questionou. Ele questionou o seguinte: será que não haveria profeta que representasse o Senhor? E um dos servos do rei Josafá, quem a Bíblia diz que ele apontou para representar o Senhor? Eliseu. Eu não posso contar a história toda para os irmãos por causa do tempo. Tá? Eliseu, mas eu dou os versículos, estuda a Bíblia em casa. Eliseu como alguém revestido de autoridade da parte de Deus. Sabe, irmãos? Eliseu tinha esta virtude, ele era revestido de poder, de autoridade da parte de Deus, segundo Reis 3, versículo 11 a 12. Ele tinha autoridade, ele era um homem que sabia o que era autoridade espiritual sobre a vida dele. Ele não era um homem, como é que está, Eliseu? Mais ou menos. Acho que não vai dar, não. Está difícil esse negócio de sucessor de Elias. Acho que Deus errou o homem. Acho que não era eu que Deus devia escolher. Eu acho que Elias ungiu, deu o manto para a pessoa errada. Foi isso, irmãos? Não. Ele sabia da autoridade que ele tinha da parte de Deus sobre a sua vida. Ele tinha convicção disso. Outra virtude de Eliseu, ele era um homem ousado. Fala assim, ousadia. Fala comigo. Ousadia. Eu pergunto aos irmãos, quantos ousados nós temos aqui hoje, nesta manhã? E tem ousadia da parte de Deus, tem convicção. Não, eu tenho ousadia, eu tenho revestimento de autoridade da parte de Deus sobre a minha vida. Ousadia que não faltava na vida deste homem. Quando Eliseu soube da tristeza que sentiu o rei de Israel, ao qual foi feito um pedido pelo rei da Síria, no sentido de ele interceder junto ao profeta, para que fosse restaurada a sua saúde, né? A saúde de Naamã, o que prontamente, a Bíblia diz que Eliseu se dispôs a ajudar e ainda usou a ocasião para ratificar que em Israel havia um profeta de Deus. Será que você pode pôr a mão no seu peito e dizer, aqui tem um profeta de Deus? Aqui tem uma profeta de Deus? Será que você pode dizer isso? Se você não pode dizer isso, você está com problema, irmão. Você está com problema, irmã. Deus não te chamou para você ser uma pessoa qualquer. Deus chamou para você ser uma pessoa ousada. O mundo tem que saber que aqui há profeta de Deus. As pessoas têm que saber que aqui há profeta de Deus. As pessoas têm que saber que aqui há profeta de Deus. Outra virtude, discernimento espiritual. Quando o rei da Síria fez planos contra Israel, Eliseu teve discernimento da parte do Senhor e frustrou os planos do rei. Diga comigo, discernimento. Olha o que diz, segundo o rei 6,12. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Eu não posso
fazer nada pela força e pela violência. Presta atenção. Eu não posso fazer nada de acordo com o que vem assim no momento da minha mente. Eu não posso fazer nada assim porque os outros falam o que eu tenho que fazer. Mas para fazer as coisas, eu tenho que ter discernimento espiritual. Eu tenho que ter vida com Deus. Eu preciso buscar revelação da parte de Deus. É isso que não faltava na vida de Eliseu. Aí a Bíblia fala da morte de Eliseu. Aí chega o fim da vida deste homem. A Bíblia declara que quando Eliseu contraiu uma doença que o levaria à morte, o rei Jeoás foi visitá-lo. Aí se encontra lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, dizendo: depois disso, o profeta morreu e foi sepultado, e nunca mais aconteceu milagre através da vida deste homem, não. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. Olha, isso aqui mexeu comigo. Depois que esse homem foi sepultado, olha aqui para mim, ó. Depois que Eliseu foi sepultado, seguiu-se o último milagre relacionado ao profeta Eliseu. Aí você diz assim: pastor, como é que pode ter acontecido um milagre depois que o homem morreu? Foi sepultado. Como é que pode ter acontecido um milagre? Se você abrir a tua Bíblia, em 2 Reis 13, 21, a Bíblia declara que um jovem ressuscitou quando o seu cadáver entrou em contato com os ossos de Eliseu. Até no osso tinha unção. Oh, olha aqui, ó, até nos ossos tinha unção. Mesmo lá na sepultura. Olha, uma pessoa morreu, foi jogado na sepultura lá. Quando bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Olha que diz o versículo: sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Eu quero concluir, irmãos. Eu quero concluir. Em seu ministério, no ministério de Jesus, Jesus fez menção ao profeta Eliseu em Lucas capítulo 4, versículo 27, dizendo o seguinte: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã. Foi Jesus que disse isso. Eu quero encerrar. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Nós podemos entender que Eliseu foi um profeta que exerceu um importante papel para a sociedade da sua época. Vocês estão prestando atenção? Amém? Eu gostaria que ninguém andasse agora, por favor. Ninguém anda agora, irmãos. Eliseu foi um profeta que exerceu um importante papel para a sociedade da sua época. O exemplo de ousadia deste homem, o exemplo de humildade deste homem, o exemplo de obediência deste homem, o exemplo de fidelidade deste homem, o exemplo de integridade deste homem deve sempre servir para nós como uma referência de um homem que fez a diferença em seu tempo. Eu quero falar com os irmãos algo agora. Você como um filho de Deus, você como uma filha de Deus, você tem consciência que você está na obediência à palavra de Deus, que você está
cumprindo o propósito que Deus tem para você, que você está respondendo ao chamado de Deus. Você tem consciência disso? Que vão... Sabe, irmãos, eu vivo o tempo todo pensando o que vão falar de mim depois que eu morrer. Eu fico o tempo todo pensando sobre isso. Como vai ser o meu legado? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida ainda. Quanto tempo eu vou viver? Sabe, Senhor, será que eu estou vivendo uma vida medíocre? Uma vida que não vai ter história nenhuma? Não vai servir para nada? Eu vou viver aqui o tempo todo, o que vão dizer de mim? O que vão dizer de você? Ah, meu pai era um homem que dava conforto para nós, se preocupou a vida toda em colocar do bom e do melhor dentro de casa. Meu pai é um homem que ganhava muito dinheiro, ganhava algum dinheiro, tinha classe média. E é só isso. Sabe, a gente se reunia em família, nossa vida era só alegria. Restaurante, comida, churrasco. E às vezes eu fico imaginando, sabe, irmãos, olha a minha falta aqui de flexibilidade, Elisa. Às vezes eu fico imaginando, eu vejo, eu não entro muito nesse negócio, como é que fala aí, que as pessoas fazem questão de pôr na internet, Facebook. Eu não entro, irmãos, eu digo diante de Deus. Sabe, as pessoas me convidam, nem me convidam para isso, porque eu não tenho tempo para isso. Eu recebo muito convite, mas, sabe, quase todo dia tem um convite para participar. Eu não tenho tempo para isso. Mas às vezes as pessoas colocarem lá, crentes, colocarem lá, não que eu vejo, me dizem, eu não vejo nada. Sabe, coloca lá aquela mesada, a vida dele é mesada, comida, sabe? É raro você ver alguém, sabe, mostrar coisas boas, daquilo que está fazendo para Deus. Ou estou errado? Estou errado, irmãos? Não, daquilo que está fazendo para Deus, fruto do seu trabalho, fruto do seu chamado. É só carne. Eu quero chamar você para mudar a sua história. Quero desafiar você nesta manhã para mudar a história da sua vida. Quem entendeu a mensagem desta manhã, levanta a mão e dê glória a Deus. Sabe, irmãos, olha, quando eu ouço uma palavra dessa, porque eu ouvi primeiro que vocês, eu me analiso, eu vejo como eu estou, e eu choro, irmãos, eu me quebranto na presença de Deus. Senhor, me dá desta unção, eu quero mais unção para fazer a tua obra, para fazer aquilo para qual o Senhor me chamou para fazer. Sem unção eu não vou fazer nada. Sem poder de Deus na minha vida, eu não vou fazer absolutamente nada, eu não consigo nada. Senhor, eu quero uma história bonita na minha vida. Ainda que não seja a história de grandes homens de Deus, mas eu quero deixar um legado, eu quero fazer algo, eu quero que conte alguma coisa boa da minha vida depois que eu morrer.
E você?